A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos amados irmãos. Estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes. Lição de número 7, Milagres de Jesus no livro de João. O texto áureo está escrito: estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. A leitura bíblica se encontra em João, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 11, onde lemos: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O objetivo dessa lição é apresentar os propósitos dos milagres de Jesus Cristo no livro de João e a doutrina por trás destes milagres. A lição está dividida em uma introdução. Primeiro tópico, a transformação da água em vinho. Essa passagem está em João, capítulo 2, o verso 1 ao 11. Tópico 2, a multiplicação dos pães. João, capítulo 6, do verso 1 ao 15. Terceiro tópico, a ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, do verso 1 ao 45. E uma conclusão. Introdução. O Evangelho de João, escrito originalmente para judeus e cristãos, tem por objetivo defender a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, ele apresenta 7 milagres de Jesus, sendo que 5 narrados exclusivamente nele. Diferentemente dos outros que narram os milagres como acontecimentos do ministério de Jesus, neste Evangelho cada milagre tem um objetivo doutrinário e está vinculado ao discurso de Jesus ou à explicação do próprio autor. Nesta aula, veremos 3 desses milagres que servem de base para o verdadeiro Evangelho. Primeiro tópico, a transformação da água em vinho. O capítulo 2 narra um milagre muito conhecido por todos. Na ocasião de um casamento em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Esse considerado o primeiro milagre do ministério de Jesus na terra, tem como enfoque o poder de Jesus. Podemos analisar esse milagre de 2 formas, literal e espiritual, trazendo uma aplicação para os nossos dias. Ou seja, vai se principiar, os milagres de Cristo neste casamento onde Jesus foi convidado, os seus discípulos estavam lá, e
dá-se início a essas obras milagrosas do nosso Mestre no seu ministério. As duas formas que podemos aplicá-las são, de forma literal, Jesus mudou não só as moléculas da água, desfazendo as ligações e refazendo-as, mas transformou os próprios átomos. Este feito que ainda hoje o homem luta para conseguir e exige uma quantidade exorbitante de energia, Jesus o fez sem nenhum esforço, apenas com a força de sua vontade, mostrando de maneira clara que ele domina sobre a criação. O resultado desse milagre foi que os seus discípulos que testemunharam o acontecimento creram nele. Ou seja, toda a criação ela está sujeita, submissa e ela se dobra ao poder e à vontade de Deus. Não há nada difícil, nada impossível para o nosso Deus. Ele faz aquilo que lhe apraz para um propósito santo e glorioso. E o nome dele sempre é exaltado. A segunda forma podemos analisar de forma espiritual. Interpretamos que Jesus é capaz de mudar completamente a natureza do homem. Nós que no outro tempo éramos mundanos e carnais, quando o encontramos e nele cremos, nascemos de novo, ou seja, nossa natureza é mudada. Não tendo qualquer valor, somos transformados em algo preciosíssimo. Somos feitos filhos de Deus, não mais pecadores, mas santos, da água para o melhor vinho da festa. Este é o poder salvífico de Jesus. Ele não só modifica seus costumes ou troca seus hábitos, mas muda o seu interior, transformando em uma nova criatura. Quando Jesus cria todas as coisas, ele cria do nada tudo. Agora, imagine ele pegando uma massa corrompida, necrosada, morto em ofensas e pecados, ou seja, daquela massa necrosada, ele fazer uma nova criatura, de algo estragado, ele pegar e fazer algo maravilhoso pelo seu poder. É um poder tremendo, é uma glória ter esse Deus em nossas vidas e a forma que ele age no coração do homem, transformando mesmo das trevas para a luz e fazendo com que aquele homem desgarrado, separado em ofensas e pecados, agora junto do seu Deus, sentindo a presença do seu Deus e se alegrando nas coisas celestes. Esse é um grande milagre. Jesus faz nova todas as coisas. Nós podemos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou em Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, Deus arrancando-nos num lugar terrível e nos colocando num lugar maravilhoso, em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Oh, glória! O segundo ponto é a multiplicação dos pães. O segundo sinal de Jesus que estudaremos é a multiplicação de pães e peixes, para saciar uma multidão de quase 5.000 homens. Perceba que após comer do pão, oriundo do milagre, a multidão confessou que Jesus é o profeta que havia de vir ao mundo e quis fazê-lo rei. Porém, sua fé não era baseada nas palavras do Mestre, mas sim no benefício que receberam. Aqui nós temos uma fotografia muito atual dos dias de hoje, em que as pessoas vão para as igrejas e tem um entendimento ou tem um vislumbre no seu coração que eles vão até lá para receber coisas, para obter coisas, para serem ricos, para terem bons casamentos,
para terem sucesso na vida profissional, ou seja, em toda sorte de ambiente e aspecto da vida, eles entendem que o Evangelho é para proporcionar estes benefícios. Todavia, este não é o centro do Evangelho, pelo contrário, é a salvação da alma, a libertação dos pecados, a santificação e a vida eterna com nosso Deus. Então, se naquela época as pessoas seguiam o Mestre a fim de obter alguma vantagem, nos dias de hoje, assim também ocorre. Muitos servem a Deus para ter coisas, e as pessoas vão até Ele não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Estão muito enganados. Por isso que nós temos muitas pessoas decepcionadas, frustradas, pessoas que você vai conversar com ela e diz, eu pensei que era assim, eu pensei que... Porque eles nunca verdadeiramente tiveram a palavra verdadeira em seus corações e creram para a salvação. Jesus, no dia seguinte ao milagre, voltou à mesma multidão e fez um discurso pesado, explicando que, na verdade, ele era o próprio pão que desceu dos céus, que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. Falava no sentido figurado, significando que deveriam ouvir e crer nas suas palavras e no que ele era. Mas a multidão não entendeu. Se no dia anterior quiseram coroá-lo, nesse momento o abandonaram. O verdadeiro evangelho, a sã doutrina, ela vai proporcionar duas coisas. Ou a pessoa vai amar Cristo de todo o coração, com toda a sua vida, ou ela vai realmente odiar, abandonar, se retirar. A verdadeira palavra, ela sempre vai causar esse efeito. Jesus já havia pregado a verdadeira palavra, eles não entenderam. Agora Jesus é mais claro ainda. E os corações deles agora se afastam. Porque o que realmente trazia significado para eles eram as coisas materiais, as que perecem e ficam nesse mundo. E não as espirituais, as que seguem para a vida eterna. Assim, há muitos e muitos e muitos caminhando nessas veredas e não compreendendo a verdade de Deus para a vida do homem. O evangelista nos escreve esse milagre para nos alertar sobre o verdadeiro papel de Cristo. Ele não veio ao mundo para que tenhamos bens, e a felicidade do cristão não se baseia em coisas materiais, apesar dele ser poderoso para nos dar. Entretanto, a nossa alegria se encontra na salvação eterna. Jesus veio para saciar a verdadeira fome do mundo, a necessidade espiritual. Ele é o único cujas palavras são vida e podem saciar o desejo do coração. E quem crer nele e nos seus ensinamentos tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Em João 6, verso 26 e 27, está escrito assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o pão verdadeiro que alimenta toda a alma faminta. Ele é o que traz vida. Ele é a própria vida. Fora de Cristo não há vida. Não há esperança. E ele vem proporcionar o que tem de mais valioso em todo o universo. Ele mesmo. Ele é o que é mais precioso. Ou seja, ele se ofertando e as pessoas com seus corações caídos, medíocres, em escuridade,
e totalmente sem entendimento, sempre escolhe coisas frívolas, banais, coisas que não têm valor, em comparação desse Deus infinito e glorioso. O abandonaram. Ele virou para os discípulos e disse: "E vós quereis também ir?" Aí Pedro, inspirado por Deus, disse: "Para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna?" É isso, exatamente isso. Só tu tens palavras de vida. Para quem iremos? Não temos para quem ir. É só para Jesus. O terceiro ponto é a ressurreição de Lázaro. Este milagre marca o início do fim do ministério de Jesus encarnado. Lázaro, já morto há 4 dias, foi ressuscitado através da ordem do Senhor. É o milagre de maior impacto no ministério terreno de Cristo, de forma que até os gregos o buscaram após esse acontecimento. A fama dele e as consequências que o milagre traria afligiram os sacerdotes e fariseus, os quais, movidos pela inveja e medo de perderem suas posições, ordenaram a morte de Jesus. Porém, tudo estava sob o controle do próprio Senhor e, na realidade, foi Ele quem deu voluntariamente a sua própria vida e tinha poder de tomá-la. Esse milagre é Cristo se dirigindo mais próximo do Calvário, mais próximo da crucificação, e ele opera esse milagre, né? Ele é avisado que o amigo dele estava enfermo, ele se detém um pouco, e quando ele chega, né, aonde estava o corpo, ele já estava morto, e as irmãs vão até Jesus e dão a notícia, e Jesus fala: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Crês tu nisso? E realmente, foi um milagre maravilhoso. O corpo já estava em corrupção. Ou seja, já cheirava mal. Mas quando Jesus chama e dá ordem, Lázaro vem até ele, vivo. Que coisa tremenda e maravilhosa. Assim ele faz com todos mortos, já em corrupção. Ele dá vida pelo poder da sua palavra. Isso causou inveja aos principais e fariseus e escribas de toda sorte. Eles procuravam matá-lo, porque era notório, não tinha como contrariar um sinal tremendo como esse. Nós podemos ler em João, capítulo 10, verso 17 e 18. "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai." João capítulo 10, verso 17 e 18. Ele é o Senhor da vida. É Ele que domina. A morte se curva. E qualquer potestade se dobra. Ele é o Senhor. João escolheu relatar este acontecimento para ressaltar que, na verdade, Jesus é a própria vida. Pode-se fazer um paralelo entre o discurso de Cristo, no capítulo 5, e o seu diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, onde o Senhor explica que veio para nos dar uma vida espiritual, pois estávamos mortos espiritualmente e não poderíamos agradar a Deus. Ressuscitamos assim com Jesus para uma vida eterna. Se no primeiro tópico vimos que nascemos de novo, aqui amplia-se esse conceito. Ressurgimos para uma vida que não se acabará,
Se a princípio essa ressurreição é no sentido figurado, haverá um dia em que será literal, quando viveremos para sempre ao lado do Altíssimo, pois, por sermos feitos filhos de Deus, não seremos mais condenados com o mundo. Ou seja, todos esses episódios gloriosos, esses feitos maravilhosos que João narra e escreve para que hoje nós pudéssemos estar meditando e se alimentando e se alegrando nessas verdades santas, isso vai sempre encaminhar, vai sempre apontar, sempre vai nos conduzir para algo glorioso e excelente, que é aquele grande dia onde toda a igreja estará com o Senhor, todos ressuscitados, todos diante dele, reconhecendo e adorando em verdade e em espírito. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E podemos ler alguns textos aqui. João 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu, na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13, onde lemos, mas a todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, filhos de Deus eternamente, junto de nosso Pai. Assim temos os principais aspectos do Evangelho nesses 3 milagres. Jesus, que é o Senhor de toda a criação, veio ao mundo para que através da fé nele fôssemos feitos novas criaturas, sendo transformados, temos acesso a uma vida espiritual e no último dia seremos ressuscitados e viveremos nos céus para sempre com ele. Em resumo, a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar e que no fim voltará para nos levar com ele. É o fundamento de toda a vida cristã. E o entendimento disso é o objetivo de todo ensino. Conclusão. Nessa aula aprendemos sobre 3 milagres presentes no maravilhoso livro de João. Apesar de serem muito conhecidos, as doutrinas por trás desses milagres não são tão difundidas. Com a transformação da água em vinho, vimos que Jesus é poderoso o suficiente para nos transformar, tirando nossa natureza pecaminosa e nos fazendo filhos de Deus. Com a multiplicação dos pães, vimos que ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual. E finalmente, com a ressurreição de Lázaro, aprendemos que Cristo é a própria vida e que, assim como ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre com ele. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos amados.